Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar do quarto episódio de The Mandalorian, essa série espetacular de Star Wars. Bom, esse vai ser um episódio que de certa forma vai até se desgrudar um pouco da trama principal, não totalmente, porque a gente ainda vai acompanhar os mesmos personagens, seguindo o caminho deles de certa forma, mas ele não é tão conectado nem tão parecido com os outros esteticamente, narrativamente e até em seu conteúdo. Mas isso não quer dizer que ele é ruim, muito pelo contrário. Não é o meu episódio favorito, até porque quem tá assistindo desde o começo sabe que eu gostei de todos. Mas ainda assim eu gostei bastante do episódio. E o que me surpreendeu é que ele é dirigido pela Bryce Dallas Howard, que é filha do Ron Howard, que para vocês que gostam de Star Wars é o diretor que assumiu o Han Solo ali depois de trocar diretor e tal, acabou entrando ele. E a gente vê aqui que parece que a filha conhece melhor sobre esse universo que o pai. E a Bryce Dallas Howard, ela é mais famosa como atriz, então ela fez filmes como, por exemplo, Jurassic World, e ela que é parecida, de certa forma, com a Jessica Chastain, tem até essa semelhança, muita gente compara as duas, e me surpreendeu, porque a primeira coisa que eu vejo dela dirigindo, se eu não me engano, é o primeiro episódio que ela dirige, e ela nunca fez um longa mesmo, e aqui me surpreendeu porque ela tem qualidade, ela sabe o que ela tá fazendo e ela traz um tom muito leve para esse episódio, que é talvez até o episódio assim mais bonito, mais tocante, até na relação entre os personagens com aquela aldeia que vai aparecer pela primeira vez aqui. Então eu gostei que ela traz um lado bem humano que a série já vinha tendo, mas aqui parece que é o foco do episódio discutir essas questões. E também na questão da ação ela vai bem. Não são cenas de ação igual do episódio passado, por exemplo, aquela cena final que é muito bem feita, mas ainda assim esse episódio tem boas cenas de ação. E por se tratar de uma diretora estreante nessa série, principalmente, eu acho que isso é algo encantador, porque muitos diretores, até o Tarantino fala, que dirigir cenas de ação é a coisa mais difícil para um diretor, e aqui ela mostra um controle muito bom. E aqui o episódio inteiro vai se passar nesse planeta chamado Sorgar, e eu gosto disso, que é justamente Star Wars explorando o universo, explorando outros planetas, explorando outros estilos de vida. Aqui vai explorar muito bem o local, o estilo de vida ali do local, que vai lembrar até um pouco filmes orientais, a cultura oriental e até alguns filmes de samurai, como o episódio é construído. Então, se a gente já passou pelo western, que parece que a série ela foi desenhada como um faroeste, aqui a gente tem o outro lado, que é o lado do samurai. Quem conhece bem a história do western e do cinema de samurai vão saber que os dois se interligam em muitos momentos na história. Então eu acho legal eles casarem isso também na série, passando de um pro outro. E aqui a gente conhece uma personagem nova, que é a Cara Dune, que já é introduzida muito bem no episódio, ela que lutou a Guerra Civil Galáctica para tentar restaurar ali a República. E aqui ela aparece a primeira vez na taverna, que é algo muito comum também em Star Wars. E eu gosto como a personagem é apresentada, eu gosto como ela é desenvolvida aos poucos e como ela tem uma função muito boa para esse episódio, que é justamente trazer esse treinamento bem rápido até pro pessoal ali do local, que é algo muito comum até da resistência, você ter que ensinar as pessoas a se defenderem de alguma forma, mesmo que em muitos momentos elas não tenham treinamento, não tenham recurso. E até nesse sentido eu acho que isso vai se parecer muito com filmes de samurai. Então para você que já assistiu os Sete Samurais, a gente vê que tem muito também esse treinamento ali na aldeia em pessoas que não tinham preparo. Só que ao mesmo tempo que ele explora esse novo local, a gente ainda vai ter sempre o Império. Então parece que o Império tá fraco, mas na verdade ele não tá. E o que esse episódio mostra e os outros também mostram, é que o Império ele sempre vai estar presente ali. Então aqui a gente tem o Walker Imperial, que é a grande ameaça do episódio, que representa o Império sendo sempre a grande ameaça. E aí a gente chega ao momento da batalha que, como eu disse, não é tão boa quanto os episódios anteriores, mas ainda assim ela tem bons momentos. Então tem um plano muito bonito, muito bem estabelecido, que é o Walker Imperial. Primeiro, quando ele tá chegando, como a Bryce Dallas Howard cria o suspense só pelo som, pelo design de som, e ele destruindo a floresta e a gente não tá vendo ele, ali ela já estabelece muito bem a ameaça. E aí quando o Walker Imperial ele aparece de frente para a aldeia, ela vai estabelecer em um plano geral
o quão grande é essa ameaça. Então a gente vê ali as pessoas pequenininhas e o Walker Imperial gigante do outro lado, que dá pra gente ver muito bem a diferença entre os dois lados, tudo em um plano só. Então mais um destaque para Bryce Dallas Howard. Também tem outro momento que é eles tentando levar o Walker Imperial para dentro da água também, que ela constrói muito bem essa cena também, como ela vai esticando o tempo e parece que em nenhum momento ele vai entrar, então a gente fica nessa angústia. Então assim, a construção dramática da batalha é muito bem feita. Talvez ela não seja tão limpa e tão bonita visualmente, tão empolgante quanto a dos outros episódios, mas ainda assim tem um controle muito bom da direção. Mas claro, nada disso adiantaria se não fossem os personagens, os nossos dois personagens principais. E eu não vou cansar de falar o quanto esse mini Yoda é maravilhoso, assim, dá vontade de pegar ele na mão e abraçar ele, porque ele é a coisa mais fofa do mundo. E também o personagem do Mando, que é o Mandaloriano, que ele também, a gente consegue entender completamente tudo que ele está pensando e sentindo, mesmo ele usando o capacete o tempo inteiro. Então eu acho que isso é muito difícil de fazer, e como os dois estabeleceram uma conexão, ainda que sem a gente ver o olho no olho entre eles, eu acho que é o que a série vem fazendo de forma mais fantástica. E aqui o episódio cria muito bem esse dilema moral pro protagonista, que é como cuidar desse mini Yoda. Ele vê que ele tá feliz naquele local, ele mesmo está feliz naquele local, mas ele entende que não é viável ficar ali. Primeiro ele vê que ele não pode ficar ali, e depois ele descobre que também se ele deixar esse mini Yoda no local, vai ser uma ameaça para a vida dele. Então esse dilema entre o tentar ser feliz e o sobreviver, ou ter que cumprir a sua missão, eu acho que é muito bem estabelecido nesse episódio também. E acho que nisso até dá para traçar esse paralelo com o que ele fala nesse episódio, quando ele foi aceito, ou quando os Mandalorianos salvaram ele. Nesse sentido dá até pra ver as origens dos Mandalorianos, que antes eles eram como se fosse uma tribo mesmo, e depois eles começaram a aceitar pessoas de fora. E aí a gente vê que é o que aconteceu com um personagem que a gente já tinha visto isso até no episódio anterior. Não mostrou tanto desse passado dele, mas aos poucos eles vão estabelecendo um passado pra ele, bem devagar e sem ficar mega expositivo, que eu acho que vem funcionando muito bem nessa série. E outra coisa que eles batem muito na tecla nesse episódio é a questão do capacete, que cada vez mais a série vem falando sobre isso, que ele nunca tira o capacete. Aqui são vários personagens perguntando desde quando ele não tira o capacete e tal. Então eu acho que isso nada mais é do que a série mostrando pra gente que em algum momento ele vai tirar o capacete. Então eu acho que não é mais uma questão de se ele vai ou não tirar o capacete, mas sim de quando ele vai tirar o capacete. Mais um belo episódio, eu acho que talvez não tão bom quanto os outros três, principalmente o passado, que foi maravilhoso, mas ainda assim mais um ótimo episódio dessa série fantástica da Disney Plus, e por enquanto vem sendo o melhor Star Wars do ano. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e comenta aí embaixo também se você pegou alguma referência nova, se você tem alguma outra visão, algo a acrescentar, que dá pra gente bater esse papo legal. Eu sei que tem muita gente que é muito fã de Star Wars e que reconhece tudo no universo, e eu acho que é sempre legal trocar essas experiências, conhecer um pouco mais sobre esse universo fantástico que é Star Wars. Por hoje é só aí, corta!